Que a graça e a paz do Senhor esteja com você aí na sua casa. Que a presença de Deus esteja enchendo sua vida essa noite, enchendo sua casa, sua família. Que o Senhor possa estar falando com você essa noite. Como é bom falarmos a palavra do Senhor, como é bom cultuarmos o nosso Deus, independente de onde estamos, o que temos passado. Nós temos que adorar o Senhor, cultuar o nosso Deus, porque Ele é quem é o dono da nossa vida, o dono do nosso futuro, e o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Ele te escolheu, meu irmão, minha irmã, para ter uma vida abençoada e próspera. Nós vamos estar louvando o Senhor. Você pode colocar de pé na sua casa, pode estar adorando a Deus com os seus filhos, louvando o Senhor com toda a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele é quem é o dono da nossa vida, Ele é o dono do nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer com você. Na palavra do Senhor diz que Ele tem planos de bem e não de mal. Ele tem um futuro que a gente não sabe, mas é de grandes bênçãos na presença dEle. O nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Ele acredita em você.
você tem que olhar para o Senhor, ter fé em Deus, crer além daquilo que você pode ver, como a palavra do Senhor ensina. Não adianta olharmos e buscarmos em coisas que não vão poder nos ajudar. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. E crer é a saída. Ter fé é a resposta da nossa vitória. Ter fé é aquilo que nos motiva a continuar andando. Quando Josué e o povo de Israel dão voltas naquela muralha tão alta, tão grande, o que eles tinham no coração deles era fé. Era fé. Eles criam na palavra do Senhor e não duvidaram. Essa noite eu te convido, não olhe a situação que você tem passado, tenha fé, olhe para Jesus, que Ele possa ser o seu alvo. Saiba que tudo Ele irá fazer por você. Creia, olhe mais além, olhe mais adiante, não olhe o seu problema. Tenha fé, em nome de Jesus. Adore o Senhor aí, declare a palavra do Senhor. Pela fé, Senhor, eu posso ver que todas as muralhas cairão por terra em nome de Jesus. Adore, você pode levantar as suas mãos no seu lar, que a presença de Deus enche a sua vida neste momento, que você seja cheio da fé, de fé no Senhor Jesus.
Graça e paz. Amém, queridos? Que o nosso Deus continue falando ao seu coração nesta noite. Nós queremos louvar e agradecer a Deus por esse privilégio de, mesmo estando distantes, fisicamente falando, mas podermos, juntamente com a nossa equipe de louvor, estar conectados com toda a nossa igreja, a primeira Igreja Batista em Aparecida do Taboado. Louvamos também pela vida de todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Talvez você ainda não é membro de nossa igreja e sabemos do alcance das mídias que temos, e nós louvamos a Deus, e você é o nosso convidado para que juntos nesta noite possamos meditar na sua palavra. A minha oração, o meu desejo é que no tempo muito breve nós possamos estar de volta, reunidos neste tempo, com toda a nossa igreja, para a adoração do nosso Deus. Amém, querido? Mas que Deus abençoe você, que Deus continue guardando a sua vida e a sua família neste tempo de tantas dificuldades. Abra comigo a sua Bíblia no texto da Palavra de Deus, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós estamos meditando nesse texto da Palavra de Deus e estamos pensando com a igreja sobre o tema da fé. Quais são as marcas de uma fé verdadeira? Este, queridos, é o tema que começamos a compartilhar com a igreja, olhando para o exemplo de vida do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo de número 1 em diante, nós vemos um dos textos mais lindos deste apóstolo, quando ele está encorajando o jovem pastor chamado Timóteo. Mas Paulo também, queridos, está com uma sensação de que a sua vida está chegando ao fim. E então, no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo de número 1, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, diz Paulo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que de fato este apóstolo se apresenta para nós como um grande modelo de fé. Paulo, que viveu em um tempo muito mais difícil
e muito mais terrível em relação ao nosso tempo. E ele está aqui no final da sua vida, depois de muitos e muitos anos de experiência ministerial, de um relacionamento genuíno com Jesus. Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate, ele completou a sua carreira ministerial e ele guardou a sua fé. A pergunta que fica para nós, queridos, sobre a vida do apóstolo Paulo é exatamente esta: qual é o segredo de Paulo? Ou qual é o segredo de alguém que tem uma fé tão robusta, tão genuína, que é capaz de atravessar as grandes tempestades da vida? Sim, queridos, eu creio que uma das marcas da verdadeira fé é que ela não sucumbe, ela não se desmorona diante das adversidades que se levantam diante de nós. E quando nós olhamos, meus irmãos, para este cenário atual, nós percebemos que a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança, ela sem dúvida está sendo bombardeada de vários lados. Há pessoas que, ao invés de crescerem na fé, diante das adversidades, infelizmente sucumbem e retrocedem na sua caminhada cristã. Por isso eu creio, queridos, que este é o tempo pelo qual nós estamos vivendo e podemos chamar de um tempo de provação. É um tempo onde a nossa fé, a nossa espiritualidade está sendo provada. E eu creio, queridos, que esta é uma oportunidade que Deus está nos dando de olharmos para dentro de nós, de avaliarmos o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus e pensarmos na pergunta: como está a nossa fé? Uma fé verdadeira, querido, ela é uma fé que apresenta algumas marcas. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que a fé deste apóstolo de fato foi uma fé verdadeira, porque ela não sucumbiu diante das adversidades, mas também ela é uma fé verdadeira, porque ela traz no seu bojo, ela traz na sua estrutura algumas marcas que nos ensinam grandes lições. Primeiro, quais são as marcas de uma fé verdadeira? No primeiro domingo, nós falamos sobre a questão de que a verdadeira fé nasce como fruto de um verdadeiro encontro com Deus. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 9, do momento quando o apóstolo Paulo passou pela sua experiência de conversão. E nós, queridos, que conhecemos a história bíblica, sabemos que Paulo já era um homem religioso. Paulo era um fariseu, alguém que conhecia a revelação bíblica do Antigo Testamento. Paulo, ele era um homem de tradição, um homem de religiosidade. Paulo era um homem que estava frequentemente no templo, fazendo as suas orações, ensinando as doutrinas da palavra de Deus. Todavia, queridos, Paulo, até Atos capítulo 9, não havia tido um encontro genuíno com Deus. Paulo, ele era como muitas pessoas, um religioso, alguém que tinha uma doutrina, uma crença sobre Deus, mas ele não tinha um relacionamento genuíno com o seu Criador. Por isso, no capítulo 9, do versículo 1 em diante, nós vemos quando Paulo está indo na direção de Damasco, e ele tem um encontro com Deus. Aliás, o próprio Jesus se manifesta como uma luz na direção de Paulo, e ele cai com o rosto em terra, e ali nós vemos o momento da conversão de Paulo. Quando Paulo tem o seu diálogo com Jesus, Jesus pergunta a Paulo: por que me persegues? E Paulo diz: quem és tu, Senhor?
Jesus se revela a Paulo dizendo: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Aprendemos, queridos, que uma verdadeira fé, ela não é fruto de um mero exercício intelectual. Não basta apenas conhecer versículos da Bíblia, não basta apenas conhecermos um amontoado de doutrinas. A verdadeira fé, ela nasce do fruto de um encontro genuíno com Deus. É quando Deus nos interpela, é quando a presença de Deus nos constrange, e então o seu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Muitas pessoas, queridos, se encontraram com a religião, com a igreja, com a teologia, mas nem todos tiveram o verdadeiro encontro com Deus. A Bíblia diz que a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17, o próprio apóstolo Paulo nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós estamos dando oportunidade para que realmente a fé seja forjada em nossos corações. Mas o ápice, o momento inicial da fé, queridos, é quando o ser humano, na sua condição falível, se encontra com o seu Criador. Segundo, quais são as marcas de uma fé verdadeira? Vimos também no domingo passado que a fé verdadeira, ela é legitimada pela obediência. Muitas pessoas, queridos, declaram crer em Deus, obedecem. É interessante observarmos na vida do apóstolo Paulo, que no capítulo 9 de Atos, versículo 16, Deus se revelando a Ananias, ele diz: olha, vai na direção de Paulo, porque eu lhe mostrarei quanto lhe deve padecer pelo meu nome. Paulo, queridos, deixou de obedecer à lei, deixou de obedecer à estrutura religiosa, para colocar a sua obediência exclusiva somente a Deus. Sabe, meus irmãos, a verdadeira fé não significa apenas crer em Deus, mas também obedecê-lo. A palavra de Deus diz que até o diabo crê e estremece, todavia ele não demonstra nenhuma obediência, nenhuma reverência à palavra do Criador. Hoje à noite eu quero compartilhar com você mais duas características de uma fé verdadeira. E olhando para a vida do apóstolo Paulo, no texto de Atos, capítulo 19, abra sua Bíblia comigo nesse texto da palavra de Deus. Atos, capítulo 19. Nós vemos, queridos, um dos encontros mais significativos do ministério de Paulo. Ele está na escola de Tirano, e lá ele encontra uma jovem que tinha espíritos malignos. E é interessante o que esse texto da palavra de Deus nos ensina. Atos, capítulo 19, versículo 13 em diante. Assim diz a palavra: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Céu, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles,
subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. E chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Queridos irmãos, esta passagem nos ensina que a verdadeira fé não usa Deus como meio, mas como fim. Veja o que aconteceu com esses homens que estavam tentando se apropriar do poder que estava com Paulo. Ao verem que Paulo expulsava demônios no nome de Jesus, aqueles judeus exorcistas quiseram compartilhar daquele mesmo poder. A intenção deles, queridos, não era a glória de Deus. A intenção deles não era que vidas de fato reconhecessem o poder de Deus e se rendessem ao Evangelho. Muito pelo contrário. O que esses judeus estavam fazendo era utilizar de um poder de Deus como meio para que eles fossem promovidos. A preocupação deles não é a glória de Deus. A preocupação deles não é o louvor de Deus. A preocupação deles era a sua imagem. Esse grupo de homens, queridos, nos revela um tipo de fé que cresce assustadoramente no nosso país. Você pergunta: qual fé, pastor? A fé, queridos, que tem usado Deus apenas como meio. A fé daquelas pessoas que se colocam diante de Deus porque querem extrair de Deus algo positivo para as suas vidas. São pessoas que são levadas a fazerem barganha com Deus, troca. Gente que usa Deus como meio para se promover, para aparecer de uma maneira positiva na sociedade. Gente que usa o nome evangélico ou o nome cristão, porque isso pode trazer alguma popularidade. Que fé é essa, pastor? É a fé, querido, que não tem temor diante de Deus, mas é a fé que vê em Deus, que vê na religião, que vê no cristianismo, que vê no evangelho uma oportunidade de se promover. Cuidado, querido. A verdadeira fé, ela não nasce do fruto de um coração ambicioso, que intenta usar Deus para os seus prazeres. Muito pelo contrário, a verdadeira fé, ela visa a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, no versículo 17, a Bíblia diz que depois que aquela artimanha foi revelada e aqueles homens foram expostos a público do seu engano e da maneira como eles estavam usando o nome de Deus em vão, a Bíblia diz que as pessoas creram no nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus, versículo 17, ele foi engrandecido naquela cidade. Sabe, queridos, todas as vezes que a verdadeira fé nasce no coração de um homem, o propósito desse homem não é se engrandecer, não é se promover, mas engrandecer o nome santo do seu Salvador Jesus Cristo. A verdadeira fé, querido, ela não usa Deus como meio para se beneficiar, mas ela sabe que o fim da nossa vida, o fim do nosso ministério, o fim da nossa casa é glorificar e honrar o nome de Deus. Sabe, queridos, muitas pessoas têm pregado esse evangelho que usa Deus como meio, esse evangelho da teologia da prosperidade, esse evangelho que leva as pessoas a se relacionarem com Deus simplesmente porque elas querem receber algo da parte de Deus. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus galardoador. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Mas a nossa relação nunca deve ser uma relação utilitária. A relação genuína com Deus, queridos, a fé verdadeira, é aquela que nasce com o propósito de glorificar o nome de Deus.
É como a fé do apóstolo Paulo, que antes considerava a sua imagem e a sua religião como uma propaganda diante da sociedade. Mas ele mesmo vai dizer que agora ele considerava tudo isso como perda, com o propósito de ganhar a Cristo. Por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo vem vai dizer, queridos, que se nós esperamos em Deus apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, meus irmãos, as marcas de uma verdadeira fé: primeiro, ela nasce como fruto de um verdadeiro encontro com Deus. Segundo, ela é legitimada pela obediência à palavra de Deus. E terceiro, ela não usa Deus como meio, mas ela usa Deus como fim. E ela faz tudo para glorificar e para exaltar o seu Criador. Em último lugar, eu quero pensar com você sobre mais uma marca da fé verdadeira. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 em diante. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo vai dizendo: e ser achado nele, ou seja, em Jesus Cristo, e não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, diz Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aqui está, meus irmãos, a última marca que quero compartilhar com os queridos nesta noite. A marca da verdadeira fé, que não é uma fé estática. A verdadeira fé, querido, é uma fé que está em progresso. A verdadeira fé, ela não é parada, ela não é monótona, mas ela está num crescimento constante. Paulo, queridos, nos revela na sua própria vida que ele estava numa constante de crescimento espiritual, e ele fala do seu segredo, o segredo de se manter-se humilde na presença de Deus. Ele diz no versículo de número 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, ou seja, eu não alcancei ainda o meu ideal na presença de Deus. Há algumas coisas na minha vida, no meu caráter, na minha personalidade, que precisam ser alteradas pelo Evangelho. Queridos, o apóstolo Paulo está demonstrando a sua falta de perfeição, e quando ele faz isso, quando ele mostra a sua fraqueza, ele está demonstrando para nós a marca talvez mais importante de uma fé genuína, que é uma fé que está em crescimento constante. Não é uma fé que se contenta na medida com que chegou, ou na medida em que está. Quantas pessoas, queridos, infelizmente, ao invés de avançarem na sua fé, estão retrocedendo. Eu quero nessa noite perguntar para você: se você olhar para dentro do seu coração e você avaliar a sua fé, você consegue, querido, observar o crescimento? Você consegue observar o desenvolvimento na sua experiência com Deus? Você é mais próximo de Deus hoje do que quando no dia da sua conversão?
Você é mais maduro espiritualmente agora do que no ano passado? Você consegue olhar para a sua vida, para a sua fé e identificar áreas em que você cresceu, equívocos e erros que você superou? Há na sua vida uma avaliação positiva ou não? Como é triste, queridos, olharmos para a nossa vida e percebermos que nós continuamos exatamente os mesmos. Sabe, meus irmãos, uma fé que não cresce, ela está fadada ao retrocesso. Quando nós olhamos para a Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, o versículo 3, Paulo diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Paulo, queridos, pôde declarar esta verdade sobre a igreja de Tessalônica. A fé daquela igreja crescia e Paulo celebra este crescimento na presença de Deus. Mas de um outro lado, nós vemos também Paulo confrontando a fé de algumas igrejas, como por exemplo em Gálatas capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. Paulo, queridos, estava criticando um certo tipo de fé, a fé que começa na graça e termina no legalismo, a fé que começa crendo e recebendo a misericórdia de Deus, mas a fé que termina na arrogância, a fé que termina no ritualismo frio, sem alma, sem vida, sem amor, a fé mecânica. Quando Paulo, meus irmãos, está confrontando a fé dos Gálatas, ele está corrigindo esse equívoco doutrinário, e essa experiência de uma fé que começou bem, mas está caminhando para terminar mal. Por isso que no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, Paulo diz: admiro-me que estejais passando tão depressa para um outro evangelho, o evangelho do legalismo, o evangelho dos rituais, o evangelho da religião, de um formalismo sem vida, de uma conduta sem amor, sem perdão, sem misericórdia. Mas Paulo também fala, queridos, de um outro evangelho, de uma fé que não caminhou para o legalismo, mas de uma fé que caminha para a libertinagem. Por isso que no mesmo texto, Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui, meus irmãos, Paulo está caminhando para o outro extremo. Ele diz que alguns começaram bem na graça e foram para o legalismo religioso, mas outros também começaram bem na graça e foram para a libertinagem. São pessoas que pecam deliberadamente, sem o temor genuíno de Deus. É gente que começou bem, mas tem caminhado mal. São pessoas, queridos, que escondem as suas mazelas. São pessoas que agem em secreto. São pessoas que pensam que porque a igreja não vê, e a sociedade não vê, Deus também não está vendo. Mas a Bíblia diz, queridos, que de Deus não se zomba, e tudo aquilo que um homem semear, isso também ele colherá. Sabe, querido, a verdadeira fé não é estática, ela nasce na graça e ela continua crescendo na graça de Deus. Ela não se desvia para o legalismo e ela não se desvia para a libertinagem, mas ela continua no exercício constante de santificação, de uma vida genuína e frutífera na presença de Deus. Eu concluo essa pregação perguntando a você: a sua fé possui essas marcas? Será, queridos, que quando olhamos para dentro de nós e fazemos uma análise pessoal, será que a nossa
fé, ela possui as mesmas marcas que a fé do apóstolo Paulo. Pense nisso. Sabe, querido, eu creio que esse é um tempo de muitas oportunidades, onde Deus está nos dando um tempo de repensarmos a nossa fé, de corrigirmos erros, equívocos que talvez tenham nos impedido de crescermos no nosso relacionamento com Deus. A minha oração é que essa palavra seja uma semente no seu coração, e assim como temos projetado nessa imagem, que a sua fé possa crescer, que essa semente do Evangelho, que talvez há muito tempo foi plantada no seu coração, que ela não te deixe estagnar, que ela não te leve para o caminho do legalismo, nem para o caminho da libertinagem, mas que você, como o apóstolo Paulo, continue olhando para o seu alvo, que é Cristo Jesus, e a despeito das lutas, a despeito das adversidades, que você possa crescer no seu relacionamento, no seu amor e na sua compreensão do seu Criador. Não desperdice, querido, esse tempo que Deus tem nos dado. Aprofunde-se no Evangelho, leia a sua Bíblia, passe tempos significativos na presença de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e busca o teu Pai em secreto, e Ele há de te recompensar. Deixe que o Espírito Santo de Deus possa avaliar o seu ser interior e não perca a oportunidade de crescer na sua fé, na sua compreensão do seu Criador. Amém, querido? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, na sua família, você que está nos ouvindo, você que não faz parte desta igreja. A minha oração é que você possa abrir o seu coração nesta noite e deixar que Jesus Cristo entre na sua vida e transforme a sua história. Assim como o apóstolo Paulo, um homem que era religioso, um homem que tinha experiências com a igreja da época, mas um homem que não conhecia nada de Deus. Deus também quer mudar a sua história. Deus quer se encontrar com você aí onde você está. Não sei se você está no seu escritório, se você está na sua sala de estar, mas aí mesmo onde você está, tem uma barreira para o Espírito Santo de Deus. E se você abrir o seu coração nesta noite, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que você necessita de Jesus Cristo, creia, querido, você será salvo. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Você quer depositar a sua fé em Deus? Reflita na letra desta canção, e depois eu quero orar com você, consagrando a sua vida, consagrando as nossas famílias na presença do Senhor. Eu
cremos em Deus. E por isso nós estamos aqui nesta noite, juntamente com a nossa equipe de louvor, transmitindo a você esta mensagem, este Evangelho que é vivo, esta mensagem que é eficaz. Este Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho que pode transformar a sua vida, esse Evangelho que pode transformar a sua família, esta mensagem, queridos, que pode mudar a sua história, que pode dar a você uma fé genuína, uma fé verdadeira, que pode dar a você a oportunidade de desfrutar de um relacionamento profundo com o seu Deus. A Bíblia diz, querido, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que o nosso Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, queridos, que todos pecaram, e por isso todos estão separados da glória de Deus. E a palavra do Senhor nos revela que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para a sua vida nesta noite, é a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação para você, a restauração para a sua casa. Nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos nesta mensagem, e nós queremos dar a você, você que não faz parte desta igreja, mas você que está nos ouvindo nesta noite, você que ainda não desfruta de um relacionamento genuíno com Deus, mas você que quer neste momento entregar a sua vida nas mãos do seu Criador, eu quero orar por você. Arrependa-se, querido, do seu pecado, e creia que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há nenhum outro mediador entre nós e entre Deus, a não ser Jesus. Ele morreu pelos seus pecados, Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e a palavra de Deus nos revela que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você quer, querido, receber desta bênção na sua vida nesta noite? Abra o seu coração e faça aí mesmo onde você está esta oração, dizendo: Deus, eu creio, Pai, eu sei que eu sou um pecador, e nesta hora eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e reconheço que só Jesus Cristo é o meu Salvador, e eu creio no seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu creio no poder do seu sangue, que me purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. E por isso, Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, e quero a partir de hoje desfrutar de uma fé verdadeira, de uma fé genuína na presença do Senhor. Ah, Deus, estende a tua mão de graça sobre cada lar, estende, Pai, a tua mão de poder sobre cada vida que nos ouve neste momento. Pai, que aonde esta mensagem chegar, que o poder do teu Evangelho e que a presença do teu Espírito Santo possa transformar as vidas, gerar uma fé genuína, uma fé verdadeira que é fruto de um verdadeiro encontro com o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, convence cada vida, toca, Pai, em cada coração e muda a história daqueles que estão se entregando genuinamente na presença do Senhor. Abençoa-nos, Pai, como igreja. Como cantamos nesta noite, nós queremos crer e queremos que a nossa fé cresça diante do Senhor, mesmo diante de dias difíceis, mesmo diante de tantas lutas. Nós queremos permanecer no centro da tua vontade. Por isso, Deus, nós clamamos para que o Senhor estenda a tua mão de graça sobre nós, sobre cada igreja, sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Usa-nos, ó Deus, neste tempo como instrumento de bênção nas tuas mãos.
e que este mal em breve possa passar, que esta pandemia, ó Deus, em breve possa ser vencida, e que a tua igreja e o teu povo tenham a liberdade de se reunir novamente para a adoração e para a exaltação do teu santo nome. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, recebe de nós o louvor e a gratidão pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela liberdade que temos de, mesmo em tempo de pandemia, adorarmos o teu nome e estarmos conectados com os nossos irmãos e com tantas pessoas através das redes sociais. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. E assim nós estamos encerrando o culto desta noite, desejando a você uma semana abençoada, uma semana de paz e de vitórias na presença do nosso Deus.